Irmãos e irmãs, quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Jesus nos contou hoje mais uma parábola, a parábola do administrador infiel. Vamos primeiro destacar algumas imagens dessa parábola e depois prosseguiremos então com a reflexão. O homem rico da parábola é Deus. E o administrador que administra os bens do homem rico somos cada um de nós. Administramos aquilo que não nos pertence, porque nem a nossa própria vida é nossa e fomos nós que criamos. Recebemos gratuitamente de Deus. Os bens do administrador a nossa vida como um todo, os nossos talentos, o nosso corpo, o nosso tempo, os bens que possuímos. Tudo isso é aquilo que somos chamados a administrar e que não nos pertence. Mas na parábola fala que esse administrador, ele não o faz bem e ele esbanja os bens do homem rico, esbanja os bens que lhe foi confiado. E o que significa esbanjar os bens? É uma forma errada de lidar com aquilo que lhe foi confiado. Gastar sem moderação, gastar com aquilo que não é essencial. É aquele jeitinho, aquela atitude desonesta que burla aquilo que é correto. Isso ocorre em alguns modos, destaquei 5. Primeiro, a não partilha dos talentos, já que o homem rico, Deus, nos deu tudo que deu para que pudéssemos ser homens e mulheres que saibam partilhar aquilo que nos foi confiado. Depois ainda, a exposição do corpo e a utilização do corpo apenas com o intuito de ter satisfação, de buscar vaidade. A desorganização do tempo, estabelecendo incorretas prioridades. Curioso, ganhamos a vida com as suas horas, com seus dias, com as suas semanas, com seus anos, e dizemos para o homem rico, dizemos para Deus, que não temos tempo. Depois ainda o não desprendimento dos bens materiais. Não só administramos, mas nós nos prendemos. Nós nos prendemos àquilo que não é nosso. Ainda na administração, usamos de artifícios errados, como a mentira, que muitas vezes vai se tornando hábito no comportamento de muitos, que tentam dizer, mas é uma mentirinha pequena para evitar um conflito. O que não é verdade é mentira. Roubos. E muitos vão aprendendo desde novos, no colégio, já vai aprendendo a colar. Um adulto que vai desviando uma luz, uma internet pirata, e vai dessa forma, agindo de forma desonesta. Bem, vocês podem pensar outras formas ainda. A prestação de contas, que o administrador é chamado a fazer, representa o fim de nossa vida. Quando terminarmos nosso tempo aqui na terra e não sabemos quanto iremos nos apresentar diante de Deus e prestaremos conta da vida que recebemos. E por fim, não mais administrar os bens. Quando prestarmos conta de nossa vida, não poderemos mais dispor do que hoje nós temos. Não poderemos mais fazer escolhas. Não poderemos mais mudar o rumo de nossa vida. Agora, enquanto caminhamos, enquanto ainda administramos os bens do homem rico, temos tempo de mudar a rota, de mudar a forma de agir, de assumir uma mentalidade diferente. Mas depois
ao morrermos, então é só a prestação de contas. Tendo dito isso, apresentado essas imagens, cito um trecho de uma homilia do Papa Bento XVI, por ocasião desse mesmo evangelho. E ele dizia assim: esta parábola contém pequenas frases que nos convidam a escolhas radicais em meio a uma constante tensão. Então, escolhas radicais e tensões. Quais tensões, diz o Papa? Honestidade ou desonestidade? Fidelidade ou infidelidade? Egoísmo ou amor? Bem ou mal? A vida exigirá sempre fazer opções, escolhas. Por exemplo, podemos no Brasil questionarmos que os impostos são caros, podemos questionar que não são usados de forma correta, mas não podemos burlá-los. Então, é isso. O que vale a nossa integridade? Quanto ela custa? Papa Bento continua: é necessária uma decisão fundamental entre dois polos. Primeiro, a escolha por uma lógica do lucro e do êxito econômico como critério do nosso agir. E há pessoas que agem justamente por esse único critério: ter mais lucro, crescer o seu poder econômico. E essa é a prioridade da vida. Tudo gira em torno dessa prioridade. Então, é um modo de agir. Mas há um outro modo de agir que se opõe a este. É a lógica da partilha e da solidariedade, termina o Papa. Essas duas lógicas são totalmente opostas. Enquanto na primeira lógica do lucro e do capital econômico cada vez maior, então o êxito está no acúmulo, enquanto na outra lógica, na lógica da solidariedade, o êxito se dá na partilha e no desprendimento. Poderíamos perguntar: que tipo de lógica tem determinado a tua vida? Talvez alguns adolescentes jovens possam dizer: ainda não tenho renda, mas você já pode viver direcionando a sua vida apenas para o econômico, ou você já pode conduzir a sua vida para o entendimento e a capacidade da solidariedade e da partilha? Como você lida hoje com o seu tempo, a forma como você estuda, já determina e aponta qual o caminho que você está seguindo. Não é possível viver corretamente o cristianismo, catolicismo, protestantismo, sem unir uma forma totalmente nova de entender a vida, as relações e as metas que estabelecemos para a vida. E Jesus fala isso muitas vezes. Ser cristão, assumir o cristianismo, precisa impactar uma nova forma de entender a vida, as relações e as metas que estabelecemos. Há poucas semanas ouvimos vinho novo em odres novos. Mais explicitamente ainda, Jesus, no diálogo que teve com Nicodemos, que é um mestre da lei, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus responde a Nicodemos dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos parece não entender como que um homem velho vai nascer de novo. Mas Jesus insiste: nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito
é espírito. Assumir o cristianismo exige assumir um novo nascimento, um novo jeito de viver a vida. O cristianismo supõe um novo comportamento e uma nova mentalidade. Não dá para vir para o cristianismo trazendo a mentalidade e comportamentos que são pagãos, que são mundanos, e você pensar que é possível conjugar os dois comportamentos ou as duas mentalidades. É preciso uma mentalidade nova e comportamentos novos. Voltemos ao texto de hoje. Quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. O cristão, ele precisa ser exemplo de boa conduta, de honestidade, de caridade, de piedade. Na igreja, existem pessoas que buscam a conversão de forma intensa e generosa, e outras que pensam, já sou bom o suficiente. E ainda aqueles que nem se interessam em querer avançar ou mudar a mentalidade e o comportamento. Temos na igreja pessoas de todos os tipos, em momentos diferentes do seu processo de amadurecimento na fé. E é normal que seja assim, e será sempre assim. E Jesus mesmo, ele diz que quem precisa de médicos são enfermos. Vamos encontrar na igreja pessoas enfermas, mas deveríamos encontrar enfermos que desejam ser curados da sua enfermidade, e não enfermos que desejam continuar enfermos dentro da igreja. Certamente, se espera mais amadurecimento e santidade das pessoas que possuem maior tempo de caminhada. Quantas vezes já ouvimos, fulano está todo domingo na igreja, mas olha o comportamento, destacando uma incoerência entre a vida religiosa e o comportamento fora da igreja. As pessoas esperam encontrar em um cristão coerência de vida. As pessoas esperam que um homem ou mulher que está no caminho de fé seja pessoas honestas, íntegras, piedosas, espirituais, e não pessoas mundanas, com mentalidade e comportamentos que se opõem àquilo que foi revelado pelo Senhor Jesus e ensinado pela doutrina da igreja. Quando isso ocorre, escândalos acontecem, seja clero ou seja o povo. Quando incoerências são percebidas, escândalos acontecem. Olhem para o que Jesus nos pede e para o caminho que somos chamados a percorrer, olhando para nós e não para o lado, e não para os irmãos. Cada um trilha o seu próprio caminho. A mesma palavra é direcionada a todas as pessoas. Se você é capaz de entender essa palavra, então acolha no seu coração e permita que ela vá transformando a tua vida. E não te interessa se o irmão acolheu a palavra ou não, trilha o seu caminho. Não condiciona o seu caminho ao caminho do irmão. Cada um de nós somos responsáveis pela palavra que escutamos. E se guardamos ou não em nosso coração essa palavra, se permitimos ou não que essa palavra produza efeito em nossa vida. Então siga o seu próprio caminho. Ter a mesma esperteza do administrador infiel, mas para fazer as escolhas corretas. Escolhas que conduzam à prática do bem, que ajudem a levar Jesus ao coração das pessoas, que ajude a levar Jesus ao próprio coração. Nós temos na igreja homens e mulheres intelectuais, com alta capacidade intelectual, com alto desenvolvimento acadêmico. Temos na igreja
comerciantes de sucesso, temos empresários de sucesso, pessoas que alcançaram êxito na sua vida econômica, mas que não fazem nada pelo crescimento do reino. Pensam que basta a sua vida econômica, seu êxito intelectual. Quantos na igreja tão capacitados, mas não são capazes de partilhar o talento recebido das mãos de Deus. Uma inteligência prática, uma inteligência intelectual que não é colocada a serviço do crescimento do reino. A capacidade que você tem não é tua. Não se engane, Deus te deu. Então, administre aquilo que não te pertence, administre aquilo que pertence a Deus, e coloque a serviço de Deus, da igreja e da evangelização. Quanto bem não poderíamos fazer, se as pessoas desenvoltas intelectualmente, hábeis na vida prática, colocassem seus talentos à disposição do crescimento do reino de Deus. Mas não, só querem o próprio desenvolvimento, só quer o próprio bem-estar. Não esqueçam, um dia, você e eu, estaremos diante de Deus, e prestaremos conta da vida que recebemos, com os nossos talentos, com as nossas oportunidades, com aquilo que foi possível construir ao longo da vida. Portanto, olhem para o administrador, mas não haja como ele. Entenda essa lógica do usar a capacidade, mas para o bem, escolhas que possam contribuir para que nós conquistemos a felicidade eterna e que outros tantos irmãos possam conquistar a felicidade eterna. Diante de Deus e da sua palavra, diante de Deus e dessa palavra de hoje, é preciso um certo temor de estarmos agindo de forma egoísta, de estarmos administrando de forma errada o que Deus nos deu para ser administrado. Que essa palavra possa repercutir e ser refletida por cada um de nós, e que boas conclusões, bons propósitos possam ser inspirados a partir dessa palavra. Temos muito o que fazer para Deus, temos muito o que fazer para a igreja e para tantos irmãos e irmãs com aquilo que Deus nos concedeu. Não use para si o que Deus deu para ser partilhado e para edificar a igreja, a sociedade e a vida dos irmãos e irmãs. Assim seja. Amém.